Bom, e sem liberar barriga de aluguel, o Conselho Federal de Medicina permite que mulher sem parentesco com quem tenta a reprodução assistida seja uma opção para a gestação de filho. E como que isso muda a vida de quem quer engravidar? Bom, para responder essa e outras perguntas, o Jornal da Manhã entrevista agora o presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, Dr. Álvaro Pigato Sesquim. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Karina. Bom dia, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, prazer é todo nosso. Doutor, primeiramente, eu gostaria que o senhor respondesse para a nossa audiência como é que vai funcionar, quem pretende ter uma reprodução assistida, como que deve proceder, o que muda a partir de agora? Perfeito. Em relação a essa questão que você levantou sobre a barriga de aluguel, o útero solidário, é possível que a pessoa que vai emprestar o útero seja parente até primeiro, segundo, terceiro, até quarto grau da pessoa que precisa dessa situação. O que aconteceu, então, houve a liberação para pessoas que não são parentes, e daí quando você precisa dessa pessoa que não tem o parentesco, você faz uma solicitação para o Conselho Regional da região e ela acaba liberando essa gestação para que quando for feito o registro civil dessa criança, não tenha nenhum problema em relação a registrar a criança. Então, no Brasil, é possível realizar a barriga de aluguel. Isso é uma coisa bem importante. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, a gente viu que aconteceu com algumas pessoas que fizeram útero solidário lá na Ucrânia e que estavam tendo dificuldade em relação a trazer essas crianças para o Brasil. Não há necessidade de ir para a Ucrânia. Nós podemos fazer reprodução humana com útero solidário no Brasil. Isso é muito importante ser reforçado. E do ponto de vista médico, doutor, qualquer mulher pode atuar como barriga de aluguel? A resposta é sim. A pessoa tem que estar fisicamente apta, ela tem que estar clinicamente apta, não pode ter hipertensão, não pode ter diabetes, não pode ter doenças crônicas, né? Então, doenças que eventualmente podem levar a alguma complicação, a gente já não pode, essa pessoa não deveria, né, ser voluntariada para ceder o útero. Mota. Doutor, eu queria saber a sua implicações éticas. Acho que não deu para entender a pergunta, Mota. Travou um pouquinho o seu áudio. Você pode repetir, por gentileza? Peraí que a minha conexão está ruim, Brown. Me dá só um minuto para eu ajustar aqui. Perfeito. Vou seguir então com uma outra pergunta, doutor. Queria que o senhor explicasse para a gente se essas regras elas já entraram em vigor, se tem um prazo para que isso aconteça, como é que vai ser? Elas já entraram em vigor. Foi liberada na semana passada, então essas regras já estão entrando em vigor. Uma outra coisa que aconteceu nessa nova legislação foi a liberação do número de ovos a serem fertilizados. Existe uma preocupação muito grande em relação a ter embriões e esses embriões serem utilizados por um determinado casal. Então, o que aconteceu? Na legislação anterior, havia uma limitação de 8 ovos a serem fertilizados. O que acontece? Quando se lida com pacientes mais idosas, na fase de 38, 40 e poucos anos, em que você vai eventualmente precisar e vai ter um número de embriões gerados com alteração, e às vezes há necessidade de fertilizar mais óvulos para viabilizar uma gestação. Da mesma forma, quando você vai fazer o diagnóstico pré-implantacional, que seria a análise do embrião para ver se tem alguma alteração cromossômica, então muitas vezes é necessário ter fertilizados mais óvulos para viabilizar com que tenha mais embriões e você tenha a chance de ter um embrião viável. Então, essa é uma outra alternativa. Na legislação anterior havia sido limitada e nessa legislação atual foi liberada essa questão técnica para estar fertilizando mais óvulos para conseguir ter um embrião viável para aumentar as taxas de gravidez. Esse é um outro dado bem importante que aconteceu nessa legislação. Agora, doutor, por que o Brasil ainda não tem uma legislação específica sobre este tema? Existe uma preocupação do Conselho Federal de Medicina em relação a isso? Sim. O que acontece no Brasil é que nós temos uma lei de biossegurança de 2005
que norteia algumas áreas da reprodução humana. Mas não existe uma legislação, uma lei sobre todas as tecnologias de reprodução humana assistida. O que acontece? O Conselho Federal de Medicina, ele acaba de tempos em tempos avaliando como estão as evoluções e delimita, né? Existem algumas resoluções que nos ajudam a definir como que o procedimento deve ser realizado no Brasil. Quais são os limites, quais são as regras, quais são as exceções que nós estamos conversando agora há pouco. Então, o Conselho Federal de Medicina, como não existe uma lei maior, todos nós que atuamos na área reprodutiva usamos essa lei a resolução, né, que a gente chama do Conselho Federal de Medicina como a nossa lei, né? Então, apesar de não haver uma lei maior do ponto de vista legal, nós temos sim a publicação e essa resolução como que nos norteia. Agora, doutor, uma dúvida até de leigo, de alguém que não está tão familiarizado com esse procedimento. O senhor usou aqui a expressão útero solidário, falou em se voluntariar para essa função. Uma mulher, ela pode cobrar por esse serviço? Ela pode cobrar, se vender para atuar como barriga de aluguel de um determinado casal ou não? A lei veta essa possibilidade? Perfeita pergunta, Vitor. Exatamente é isso que o Conselho Federal de Medicina veta. Não se pode vender útero, não se pode vender óvulo, não se pode vender espermatozoide. Então, no Brasil, sempre existe uma questão solidária. A pessoa que vai ceder o útero tem que ter um relacionamento com a pessoa que precisa, porque essa pessoa vai gestar essa criança por um período de 9 meses e após o nascimento, essa criança gerada vai ser entregue à pessoa que tenha necessidade. Então é muito importante que esse relacionamento seja fino e que essa pessoa, ao entrar nesse processo, entre de forma solidária, voluntária e de maneira alguma pode haver remuneração em relação a, como você falou, não tem como comprar ou cobrar por um útero solidário. Ele tem que ser realmente um ato voluntarioso da pessoa que está cedendo esse útero. E o que garante a segurança, a saúde, enfim, alguma assistência a essa mulher que cede o útero, doutor? Na própria resolução existe uma normativa em que a pessoa que vai ceder o útero a pessoa que está precisando daquela questão, ela vai estar ajudando essa pessoa na questão do pré-natal, acolhendo ou ajudando financeiramente, aí sim, a questão do pré-natal, de realização do pré-natal e do próprio parto, porque essa pessoa que vai estar cedendo o útero precisa ser bem acolhida, bem encaminhada, realizar um pré-natal que dê segurança para a gestação, para que realmente essa criança que venha a nascer, nasça com saúde e possa ser devolvido ou entregue à pessoa que está precisando dessa situação. Então, o pré-natal normalmente é sugerido que a pessoa que vai receber essa criança ajude a pessoa em relação a como conduzir esse pré-natal durante os meses de gestação. Tá certo, conversamos então com o doutor Álvaro Pigato Sesquim. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada, excelente domingo para o senhor. Muito obrigado, continue esse excelente jornal. Obrigado, doutor. Até a próxima. A gente volta.